Nos próximos anos, iremos vivenciar a maior transferência de recursos entre gerações que esse planeta já viu. E essas novas gerações têm uma forma diferente de consumir, de investir, de entender o valor, o patrimônio e o impacto que causamos no mundo. É nesse contexto que o investimento social privado assume um protagonismo ainda maior. Olá, eu sou o Márcio Renato Ribeiro, superintendente executivo do Bradesco Global Private Bank. Este é o Wealth Planning Essentials Talks, papo de filantropia. Hoje fico muito feliz em receber um convidado muito especial, Cássio Aoki, consultor em filantropia para grupos familiares, cofundador e hoje membro do conselho da Ponte a Ponte. Olá, Márcio. Olá, Poli. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse papo tão importante. E ao meu lado também está a Poliana Simas, especialista em Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank. Obrigado, Poli. Obrigada, Márcio. Obrigada, Cássio. A gente vai ter um bate-papo muito interessante aqui. Cássio, as novas gerações são consideradas mais engajadas, mais conscientes e preocupadas com o futuro. De que forma você vê os mais jovens participando deste movimento pela filantropia? Como elas podem engajar toda a família na construção dessa jornada? Maravilha, Márcio. De fato, a gente vê ali esse movimento muito grande, né, de transferência de recursos. Estimativas apontam de 30 a 50 ou 70 trilhões de dólares nos próximos 50 anos sendo transferidos para as novas gerações, que a gente chama de Next Gen, né? Eu sinto que essas novas gerações estão realmente muito mais engajadas e elas vêm com uma preocupação de um olhar mais sistêmico, um olhar para as causas. Muito também em razão do acesso à informação, né? Elas já cresceram muitas vezes nesse mundo digital, que já coloca uma série de problematizações em relação às temáticas sociais, e a forma como elas fazem esse tipo de filantropia também tem mudado. Antigamente, enfim, muitas das formas mais tradicionais de filantropia vão ou no caminho de fazer doações para entidades assistenciais ou até mesmo estruturar seu instituto ou fundação familiar. Essas novas gerações, elas têm olhado para um cabedal, um espectro muito maior de possibilidades, que vão desde um apoio emergencial até investimento de impacto, né? E vem trazendo isso para as famílias também. Eu arrisco dizer que todo mundo aqui nesta sala, por exemplo, fez doações para o Rio Grande do Sul, né? E inclusive fez ações, apoiou. Esses jovens não apenas fizeram as suas doações, engajaram suas famílias, mas também eles estão olhando para o futuro, como é que vai ser a reconstrução do Estado e, sobretudo, para antes. Quais foram as causas que nos trouxeram esse desastre realmente muito triste, né? E como a gente pode olhar para um futuro mitigando, no mínimo, ou evitando que isso volte a acontecer. Então, são essas diferenças que eu tenho visto mais recentemente. E eu acho que essas gerações elas vão desde trazer o papo de filantropia para o almoço de domingo, né, que muitas vezes não faz parte do dia a dia da conversa com a família, até inspirar e trazer opções para que os familiares das mais diversas gerações possam conhecer todos esses caminhos que a gente tem, desde um apoio emergencial, um apoio assistencial, que ainda é relevante num país com muitas pessoas em insegurança alimentar, por exemplo, até um investimento mais estratégico que vai olhar para esse impacto estruturado no longo prazo. Perfeito, Cássio. Então, existe, de fato, uma movimentação muito grande, sistêmica, para a gente conseguir alcançar aí grandes transformações com esse olhar das novas gerações. E quais são os principais movimentos que existem hoje, tanto olhando globalmente quanto no Brasil? Maravilha. Olha, eu sempre gosto de lembrar um caso muito recente que é da herdeira da BASF, a Marlene Gellhorn. Ela recebeu uma parte da herança e decidiu criar um conselho com pessoas que ela não conhecia, isso na Áustria, para decidir o futuro desse patrimônio que era bastante relevante. Ela é só um exemplo entre tantos que eu tenho visto, né? E eu acho que tem desde movimentos menores, eu tenho participado de muitos círculos de filantropos.
em geral Next Gen, né? São jovens da próxima geração, e nesses círculos discutem-se como essa herança vai ser utilizada em termos de filantropia, né? Isso acontece, claro, em forma de petit comité, mas a gente tem movimentos globais, como o Generation Pledge, que é liderado pela Marina Pfeffer, uma brasileira, mas um movimento internacional que tem trabalhado com herdeiras e herdeiros, né, de como vão utilizar essa herança em termos de impacto no futuro. Temos o The Impact nos Estados Unidos, que foi cofundado pelo Justin Rockefeller, uma das famílias mais famosas do mundo em termos de filantropia, a Rockefeller. E eles olham mais para como formar as famílias para fazer investimentos de impacto, né? Também nesse espectro mais amplo aí da filantropia. E a gente tem, por exemplo, este ano em setembro, vai ter um fórum que é do National Center for Family Philanthropy nos Estados Unidos. É uma grande referência em filantropia familiar, e eu fui olhar a programação desse fórum que vai ser nos Estados Unidos em setembro. Eles trazem 34 temas, né? Que vai desde os mais tradicionais, como governança e sucessão familiar, até temas, por exemplo, falando de interseccionalidade, de mudança sistêmica, que são fundamentais para formar essas novas gerações. Então a gente tem todas esses movimentos acontecendo concomitantemente, né, que vai formando e, de alguma forma, inspirando também um grupo maior dentro das próprias famílias. E na sua visão, Cássio, alguma causa ou causas específicas tem ganhado uma atenção especial? Olha, trazendo de volta o Rio Grande do Sul, né, que é um tema, acho que muito quente para todos e todos nós aqui, eu diria que das novas gerações com que eu tenho falado, dificilmente alguém escapa de mudanças climáticas, de ter um olhar para mudanças climáticas e considerando esse o tema mais complexo que a gente vive hoje, né? Que demanda uma resolução sistêmica, porque debaixo desse guarda-chuva tem tudo, desde desigualdades e pobrezas a questões ambientais. Todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado mais proximamente têm pensado em como olhar para as próximas gerações, cabendo no que o planeta pode comportar. Então, eu acho que essa é a causa principal. Mas, Paulo, eu também reforçaria, talvez mais importante do que as causas, a forma de fazer filantropia. E essas novas gerações estão olhando, por exemplo, com base em confiança, que é o Trust-Based Philanthropy. É um movimento que vem muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu vejo muitas herdeiras e herdeiros abraçando essas novas formas de fazer filantropia. Cássio, com base na sua vasta experiência como advisor de filantropia para as famílias, lidando com diversas gerações, quais são os maiores desafios enfrentados e como contorná-los? Legal, Márcio. Bom, em termos de desafios, eu vejo dois principais. Um desafio mais interno em relação às famílias e um mais externo. Eu participo de alguns desses círculos de filantropos e doadores, né? São rodas de muita confiança para poder pensar esse fazer filantrópico. E eu noto que tem um desafio muito grande desse clash de gerações, de formas com que as diferentes gerações olham o fazer filantrópico. Eu estava participando de um círculo, por exemplo, em que todo mundo era Next Gen, eram herdeiros ali, exceto uma pessoa que era mãe de uma das pessoas participantes. E foi muito interessante ver ela trazendo uma fala que até me emocionou muito, porque ela disse, olha, eu ouvindo vocês conversando, vocês das próximas gerações, eu noto que vocês nasceram já num cenário de abundância. Por quê? Os seus avós e os seus pais, como eu, construíram, né, esse patrimônio, mas construímos a partir de um cenário não necessariamente de abundância. Foi muito trabalho, foi muito esforço. Então, nosso olhar é diferente. A gente tem um olhar naturalmente de não querer voltar para o momento zero, de como a gente vai fazer isso de uma forma até mais conservadora, né? E é muito interessante ver isso porque a gente precisa chegar ao meio de caminho, né? Precisa entender as diferentes visões de mundo, e esses grupos estavam discutindo justamente quanto eu preciso para os meus filhos e netos, para eles viverem bem, mas que ao mesmo tempo é o suficiente para o planeta sobreviver, porque senão não temos mais nada, né? Então, eu acho que tem esse desafio interno de conversa nas famílias, entender muito a partir de que ponto cada um está partindo e como fazer uma filantropia mais qualificada a partir disso.
E um olhar externo, que muitas vezes a gente tem um fazer filantrópico, por exemplo, distante da realidade social, né? Distante dos territórios onde isso está acontecendo. Isso faz com que a gente crie metodologias, ferramentas. Eu estou há mais de 20 anos nesse campo, né? E que lá atrás eu achava, por exemplo, que a gente poderia criar franquias sociais, porque a gente já escala, replica, resolve os problemas. Eu estou até hoje sentado esperando, porque quando a gente vai ver os problemas sociais, eles são muito complexos, muito intrincados, envolve muitos atores, não é criar um produto ou um serviço, né? Então, eu acho que tem esse desafio de olhar de uma forma mais sistêmica, de olhar para longo prazo, de tentar entender e se aproximar dos territórios onde está acontecendo as questões sociais, para procurar fazer formas inovadoras e que a gente, às vezes, daqui não consegue enxergar, de fazer essa mudança social acontecer. E para os dois elementos, eu tenho uma palavrinha só, que é empatia. Eu acho que se a gente, tanto dentro das próprias famílias, quanto em relação às pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade, por exemplo, trabalhar numa perspectiva mais filantrópica de empatia, acho que a gente consegue ali superar esses obstáculos. Quais são as principais tendências da filantropia para os próximos anos? Bom, em relação às tendências, eu acho que tem dois vetores também. A gente pode olhar de uma perspectiva temática. Então, como eu falei, Rio Grande do Sul, mudanças climáticas. Temos tendências bem de fronteira, por exemplo, para olhar para a justiça ambiental. Uma discussão que está sendo feita, por exemplo, inclusive denominada racismo ambiental, que é quem são as pessoas mais vulnerabilizadas e que são mais afetadas em situações de desastres naturais como este. Quem que, de fato, vai ter a vida completamente desestruturada e mais atingida nessas situações. Então, são subtemas dentro de grandes temas. Inclusão produtiva eu vejo que é um tema muito importante para as famílias, inclusive para gerar pipeline qualificado para suas empresas, para os seus negócios. Muitas famílias vêm investindo em inclusão produtiva. Saúde integral. Começa a se anotar no mundo que a gente vive hoje, que a gente precisa ter saúde física, mental, emocional, espiritual, intelectual, enfim, uma perspectiva mais ampla, sem a qual a gente não produz, a gente não consegue gerar, né, agregar valor ali nos nossos trabalhos. E temas como biossegurança, conflitos, que infelizmente a gente tem visto, né, acontecer cada vez mais, são temas que eu vejo algumas famílias já entrando e trabalhando nessa perspectiva. E por fim, de novo, eu acho que a forma também é muito importante. Então, essas famílias, além de estarem fazendo o tal do Trust-Based Philanthropy, né, filantropia baseada em confiança, também estão trabalhando em cultura de doação. Então, você perguntou dos movimentos, né, Polly? Um dos movimentos chama Movimento por uma Cultura de Doação, que é justamente aqui no Brasil fortalecer essa ideia que todas e todos nós brasileiros podemos doar, né? Afinal, filantropia nada mais é do que amor à humanidade, do grego, né? Então, todos nós podemos ser generosos, solidários. Também eu vejo fundos filantrópicos cada vez mais surgindo, uma forma de fazer filantropia por meio dos fundos. O Giving While Living, né? Doar enquanto está em vida, né? Vem surgindo cada vez mais com esses pledges. E, por fim, uma última tendência que tem acontecido muito mais em países como o Brasil, que são muito grandes, federativos, é incidência em políticas públicas. As famílias têm notado que não vão mexer ponteiro em educação, saúde, nas principais questões, por mais que seja mais trabalhoso, sem incidir nesse trabalho com o poder público, mudar a legislação, aprimorar leis e tudo mais. Então a gente tem um exemplo muito claro agora de inteligência artificial, que é um tema que todo mundo está falando, né? Tem muitas lideranças de famílias de alto patrimônio que começam a articular a sociedade civil para discutir qual é a inteligência artificial que a gente quer e precisa para o Brasil numa estratégia nacional, por exemplo. Então, são alguns exemplos de temas que a gente tem que está surgindo por aqui. Muito interessante. Esse assunto é essencial e tenho certeza que renderia aqui muito mais. Eu agradeço imensamente a presença do Cássio e da Poliana e também a sua, que sempre segue nos acompanhando. Voltamos em breve com mais temas no Papo de Filantropia. Até mais!